O abismo entre o mito e a história é vasto e escuro, e nele jazem séculos de incerteza e debate. Por muito tempo, a figura mais central da civilização ocidental, Jesus de Nazaré, foi aprisionada na câmara de eco do ceticismo. Dos corredores acadêmicos do século XIX e início do século XX, ressoava a voz da crítica histórica, que desmantelava os pilares da fé com a frieza da razão. Para muitos, o Cristo dos Evangelhos não passava de uma construção tardia, uma lenda literária urdida por seguidores zelosos, décadas após a poeira dos eventos se assentar. A grande acusação pairava no ar. Não havia evidência física, concreta, extra-bíblica, que pudesse ancorar a narrativa evangélica à rocha da realidade histórica. Os evangelhos falavam de um pregador, um taumaturgo, executado sob o punho de ferro de Roma. Mas onde estavam as assinaturas do Império? Onde estavam os registros oficiais que validassem o drama de Jerusalém? Céticos apontavam para a escassez de menções contemporâneas em textos romanos e judaicos. Flávio Josefo oferecia um vislumbre, mas era frequentemente contestado como interpolação. Tácito escrevera décadas depois. O maior obstáculo, porém, era a própria ausência de provas materiais que confirmassem o elenco de personagens coadjuvantes que orbitavam o Messias. Em particular, a sombra de Pôncio Pilatos era nebulosa. Os evangelhos o descrevem com detalhes vívidos: o governador romano da Judeia, um homem dividido entre a lei de Roma e a pressão tumultuada da turba judaica. Sua hesitação em condenar Jesus é um dos momentos mais dramáticos da história. No entanto, fora dos textos cristãos e de algumas alusões literárias, Pilatos não deixava rastros de pedra. Críticos sugeriam que, se Pilatos fosse uma invenção, um mero artifício narrativo para culpar os judeus pela crucificação, quão mais fácil seria descartar a figura central de Jesus. A prova de sua existência parecia ser a chave que destrancaria o debate entre mito e história. E essa chave permanecia perdida, enterrada sobre a vastidão de um império desfeito. O pano de fundo para esta busca dramática não era outro senão Cesareia Marítima. Esta cidade não era um assentamento rústico, mas a joia da coroa arquitetônica de Herodes, o Grande, e o epicentro do poder romano na província da Judéia. Fundada entre 25 e 13 a.C., Cesareia era uma metrópole cosmopolita à beira-mar, com um porto artificial que desafiava a engenharia da época, um anfiteatro grandioso e palácios luxuosos. Era o palco perfeito para o drama político. Aqui residia o prefeito, o provedor, o homem encarregado de manter a Pax Romana na mais turbulenta das províncias orientais. Os evangelhos, ao situar Pilatos em Jerusalém durante a Páscoa, reconheciam a necessidade do governador de estar no centro religioso para controlar possíveis distúrbios, mas a sua capital administrativa, o seu lar oficial, era Cesareia. Por séculos, as ruínas desta cidade magnificente dormiram sob as areias, cobertas pelas sucessivas camadas de história, bizantinos, cruzados, otomanos. As camadas mais importantes, as do primeiro século, jaziam esquecidas. Em 1959, porém, uma equipe italiana assumiu a responsabilidade de despertar esta cidade adormecida. Sob a liderança do professor Antônio Frova, os arqueólogos começaram a escavar sistematicamente o antigo teatro romano, uma construção imponente que, em si mesma, era um símbolo da dominação romana. Teatros eram locais de exibição de poder, e este, em particular, datava exatamente do período crucial, o início da era cristã. A esperança era desvendar a estrutura e a vida da cidade nos tempos de Jesus e dos apóstolos, mas o que encontrariam superaria todas as expectativas acadêmicas. Era o verão de 1961, e o sol de Cesareia castigava as costas dos trabalhadores que meticulosamente limpavam o pó dos degraus do teatro. Não era incomum encontrar evidências de reaproveitamento de materiais em construções antigas. Blocos de pedra de estruturas anteriores eram frequentemente reciclados em novas obras ou reparos. Foi em meio a essa rotina que um bloco de calcário, de dimensões modestas, aproximadamente 82 por 68 centímetros, chamou a atenção. Estava fora de seu contexto original, inserido de forma invertida em uma das escadarias do teatro, como um degrau comum. A pedra estava danificada, fraturada, mas exibia algo inconfundível na sua superfície rugosa, uma inscrição em latim. A adrenalina percorreu a equipe. Inscrições oficiais em latim eram raras na Judéia, uma província predominantemente de língua aramaica e grega.
O bloco foi removido e a limpeza revelou a verdade por trás das letras parcialmente erodidas. O conteúdo, embora fragmentado, era revolucionário. A segunda linha, quase perfeitamente preservada, dizia inequivocamente Pôntius Pilatos, o prefeito ou procurador da Judeia, o juiz que selara o destino de Jesus, de repente emergira do silêncio de 2 milênios, gravado em pedra. Mas o artefato, rapidamente batizado de Pedra Pilatos, oferecia mais do que apenas um nome. A terceira linha da inscrição identificava Pilatos com o título Praefectus Iudaeia, prefeito da Judeia. Este detalhe era uma confirmação histórica de precisão técnica impressionante. Historiadores posteriores, como Joséfo e Tácito, usavam o termo procurador para os governadores da província. No entanto, o termo praefectus era o título correto para o cargo no início do primeiro século, mudando para procurator apenas na segunda metade daquele século. A Pedra Pilatos não apenas confirmava a existência de Pilatos, mas validava a cronologia e a terminologia administrativa romana precisa do período da crucificação de Jesus. O bloco de calcário, que originalmente fazia parte de um Tibereum, um templo dedicado ao imperador Tibério, não era propaganda cristã, mas um registro oficial romano incontestável, datado do período exato do ministério de Jesus. O argumento cético sobre a invenção de Pilatos desmoronava sob o peso da pedra. A descoberta da Pedra Pilatos reverberou como um trovão no mundo acadêmico, mas ela era apenas o estopim de uma convergência muito maior. A partir daquele bloco de calcário, a arqueologia passou a fornecer um contexto material cada vez mais rico e preciso para os evangelhos. Se os evangelhos acertavam em detalhes tão específicos e técnicos quanto o título administrativo de Pilatos, quão mais provável era que eles estivessem relatando com precisão os eventos centrais. O que se seguiu foi uma sucessão de descobertas que cimentaram a historicidade do contexto evangélico. Em Jerusalém, escavações revelaram locais cruciais mencionados por João, que antes eram descartados como imprecisões literárias. A piscina de Betesda, descrita por João como tendo 5 pórticos, foi descoberta exatamente com essa incomum configuração. O pavimento de pedra, Gábata, onde Pilatos teria julgado Jesus, foi identificado, com suas pedras ainda exibindo marcas de jogos de dados romanos, ecos da zombaria sofrida pelo Messias. O detalhe íntimo dos evangelhos sobre a Jerusalém pré-70 d.C., a cidade antes de ser arrasada por Tito, provava que os autores escreviam a partir de um conhecimento de testemunha ocular ou de relatos de primeira mão, e não de lendas nascidas gerações depois. Abaixo do solo, em túmulos ao redor de Jerusalém, os ossuários judaicos daquele período falavam. Eles revelaram não apenas os nomes mais comuns na Judeia, Simão, José, João, Maria, Jesus, mas também, notavelmente, a caixa de ossos de José, filho de Caifás, o sumo sacerdote que presidiu o sinédrio no julgamento de Jesus. Joséfo já havia nos dito que Caifás existiu. Agora, podíamos ver o artefato que continha seus restos. A escavação da casa de Pedro em Cafarnaum, transformada em centro de veneração cristã logo após os eventos, e até mesmo a descoberta de um calcanhar pregado em um ossuário de Yehohanan, confirmando a brutalidade e os métodos da crucificação romana conforme descritos nos evangelhos, tudo isso tecia uma tapeçaria irrefutável de confirmação. A história dos evangelhos estava ancorada não no mito abstrato, mas na poeira, na pedra e nos ossos do primeiro século. Mas o caso histórico de Jesus de Nazaré transcende o testemunho da arqueologia. Ele se fortalece com a superioridade inigualável de suas evidências manuscritas e o coro de testemunhos externos, inclusive de fontes hostis. O Novo Testamento é, de longe, o conjunto de textos antigos mais bem atestado da história. Enquanto obras de Platão ou Júlio César sobrevivem em apenas algumas centenas de cópias, separadas por 1000 anos dos eventos que descrevem, o Novo Testamento possui mais de 24.000 manuscritos em várias línguas. O fragmento mais antigo, o papiro P52, contendo um trecho do Evangelho de João, é datado entre 125 e 150 d.C., meras décadas após a composição do Evangelho. Essa proximidade temporal e essa abundância de cópias são cruciais. Elas refutam categoricamente a ideia de que os evangelhos foram alterados ou mitificados ao longo dos séculos. A comparação de papiros antigos com os grandes códices posteriores, como o Sinaítico e o Vaticano, mostra uma fidelidade textual notável.
O texto que lemos hoje é essencialmente o mesmo lido pelos cristãos do século II. Em um mundo onde a maior parte da história antiga foi perdida, a preservação e a consistência dos evangelhos são, em si, um milagre da transmissão textual. A este robusto arquivo interno, somam-se as vozes externas. Tácito, o historiador romano que não tinha simpatia pelos cristãos, os quais ele chamava de superstição perniciosa, confirma em seus anais que o fundador do movimento, Cristo, foi executado por Pôncio Pilatos sob Tibério. Plínio, o jovem, governador na Bitínia por volta de 112 d.C., escreve ao imperador Trajano descrevendo cristãos que se reuniam para cantar hinos a Cristo como a um Deus, provando que a adoração de Jesus como divino era uma prática primitiva, não uma invenção teológica tardia. Joséfo, o historiador judeu, confirma a existência de Jesus, seu caráter de sábio e milagreiro, e o fato de ter sido executado por Pilatos. A convergência dessas fontes independentes, romanas, judaicas e gregas, todas hostis ou neutras, mas todas confirmando os fatos centrais, é a definição de evidência histórica poderosa. Contudo, a evidência mais poderosa da historicidade de Jesus e da verdade de suas afirmações reside no fato sociológico mais surpreendente do primeiro século, o crescimento explosivo do cristianismo. Em 30 d.C., os seguidores de Jesus eram um grupo acovardado e em luto. Poucas semanas depois, esses mesmos homens, Pedro e os outros, estavam pregando publicamente em Jerusalém, desafiando a morte. 3 séculos mais tarde, o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Este movimento não foi impulsionado por poder, riqueza ou conveniência, foi alimentado pela convicção inabalável de que seu líder havia ressuscitado. Pessoas não morrem por uma mentira que elas próprias inventaram. Os discípulos que conheciam a verdade sobre o túmulo vazio e as aparições pós-morte se transformaram de covardes em mártires dispostos. O que poderia ter causado uma metamorfose tão radical? O que transformou Saulo, o perseguidor, em Paulo, o apóstolo, que suportou açoites, naufrágios e prisão? O que convenceu Tiago, o irmão cético de Jesus, a se tornar líder da igreja e morrer por uma causa que ele havia inicialmente rejeitado? A única explicação historicamente plausível para essa transformação é o testemunho da ressurreição. O cristianismo não só cresceu através da perseguição, mas redefiniu os valores morais do mundo antigo, elevando o valor intrínseco de cada vida, cuidando dos órfãos e dos enfermos e promovendo a caridade. Essa força transformadora, esse poder ético e espiritual, não pode ser rastreado até um mito vazio ou uma fraude piedosa. Ele aponta para um evento real, de magnitude cósmica, que não apenas aconteceu, mas que virou o mundo de cabeça para baixo. A pedra Pilatos, os papiros antigos e as testemunhas históricas não apenas provam que Jesus existiu, elas preparam o palco para a questão final. A questão Jesus existiu já não é debatida seriamente entre historiadores. A montanha de evidências arqueológicas, textuais e externas a torna irrefutável. A verdadeira investigação começa agora. Se Jesus de Nazaré foi uma figura histórica, quem de fato ele era? Ele era apenas um pregador itinerante cujas histórias foram exageradas? Ou era quem ele ousou afirmar ser, o Filho de Deus encarnado, que perdoava pecados, aceitava adoração e prometia vida eterna? A historicidade estabelecida dos evangelhos leva-nos a uma encruzilhada inevitável. Se o contexto histórico é verificável e os documentos são confiáveis, por que rejeitar os fatos centrais que eles relatam? Os milagres, as reivindicações divinas, a ressurreição. O caso de Jesus é único porque exige uma resposta pessoal que transcende a academia. Não podemos confiná-lo a um nicho de pesquisa histórica. Sua vida, morte e ressurreição exigem uma decisão. O que você fará com Jesus? As evidências históricas e arqueológicas abrem a porta, dissipando a fumaça do ceticismo fácil. A pedra Pilatos, erguida nas areias de Cesareia, é o elo de pedra que une a história romana à narrativa evangélica, provando que o palco estava montado. O testemunho de Tácito e Joséfo confirmam os papéis principais. Mas, no final, a jornada de 2 milênios nos traz de volta a pergunta feita por Jesus aos seus discípulos: E vós, quem dizeis que eu sou? A verdade, registrada nas pedras e nos pergaminhos, não teme a investigação.
Ela apenas espera que, ao olharmos para o passado, reconheçamos a realidade mais importante que moldou o presente. Jesus não é mito, ele é a realidade histórica que ainda nos chama pelo nome. A convergência maciça de evidências, desde a escavação de uma piscina descrita por João até o peso dos mais antigos códices preservados, transforma o debate sobre Jesus de Nazaré de um mero exercício acadêmico em uma confrontação pessoal inadiável. O que é inegável à luz de todo o material apresentado é que a historicidade de sua figura é um pressuposto que transcende a crítica marginal. O fardo da prova recai de fato sobre quem insiste em manter a fragilidade da hipótese do mito. A solidez das referências cruzadas e a precisão dos detalhes arqueológicos desvendados nas últimas décadas tornam a aceitação de Jesus como personagem histórico uma conclusão intelectualmente responsável. Entretanto, a importância desse acúmulo de provas não se restringe à mera validação cronológica. Ela resgata a autoridade inerente a uma revolução ética. Ponderemos sobre o impacto sísmico dos seus ensinamentos, a primazia do amor sacrificial, o valor intrínseco do marginalizado e a exigência radical de perdão, conceitos que definiram a moralidade ocidental. Estes preceitos foram proferidos não por um ideal platônico abstrato ou um herói de lendas distantes, mas por um homem de carne e osso cuja biografia está fixada no mapa e no tempo. Por conseguinte, sua ética deixa de ser apenas uma fábula inspiradora e se torna um imperativo vivido. A seriedade com que devemos encarar a sua mensagem é diretamente proporcional à certeza de que ele foi real. Observemos, igualmente, a pegada indelével que sua vida deixou sobre a arquitetura social e cultural do planeta. Da criação das primeiras instituições de caridade e hospitais organizados, movidos pelo mandamento do cuidado com o próximo, ao desenvolvimento das universidades medievais, a uma cadeia ininterrupta de causalidade que remonta ao primeiro século. O próprio Código de Justiça de inúmeras nações, mesmo as seculares, carrega resíduos da sua influência. Um mito pode criar uma devoção, mas é a potência de uma realidade histórica que gera tamanha reorganização da civilização, forçando reis, filósofos, juristas e artistas a se curvarem à sua sombra, ou a reagirem contra ela, mas jamais a ignorá-la. Ademais, quando colocamos lado a lado a fragilidade documental de figuras da antiguidade como Alexandre o Grande ou de conceitos filosóficos como os de Sócrates e comparamos com a riqueza de testemunho para Jesus, percebemos que um padrão duplo de exigência tem sido aplicado historicamente. Se rejeitamos Jesus baseado nas evidências disponíveis, deveríamos, por uma questão de consistência lógica, rejeitar grande parte do cânone da história antiga. A evidência convergente que o estabelece é superior em quantidade e proximidade temporal à maioria dos registros que aceitamos sem questionamentos. Isso reforça que o ceticismo em relação a Jesus é, muitas vezes, uma resistência existencial disfarçada de crítica histórica. Contudo, o cimento da história nos leva apenas até a base da cruz e a entrada da tumba vazia. A arqueologia silencia diante do milagre, e a análise textual não pode compelir a aceitação do sobrenatural. É neste ponto que a investigação se transfigura em discernimento. Se o contexto é real, se os personagens periféricos são autênticos e se as fontes são notavelmente próximas aos eventos, como podemos, de forma racional, descartar o testemunho unânime dos seus seguidores sobre o que aconteceu após o sepultamento? A ressurreição, sendo locus da fé, exige um salto, mas é um salto informado, impulsionado pela própria robustez dos fatos históricos que a circundam. A verdade final é que a história não se encerrou em 33 DC. A pergunta não é apenas se ele existiu, mas o que sua vida exige de você agora que sua historicidade está comprovada. A história provou seu pedestal, agora cabe a cada indivíduo confrontar a alegação suprema. Que eco essa vida extraordinária que resgatamos das areias do tempo provoca em seu próprio caminho? As pedras clamaram, os papiros falaram, a realidade do Messias aguarda sua resposta. Refletindo sobre este percurso, compreendemos que a investigação rigorosa do passado não resultou num mosaico esparso de coincidências, mas na revelação de uma arquitetura histórica imponente. O que outrora parecia uma névoa lendária dispersou-se sob a luz implacável da verificação.
Percebemos que as narrativas fundacionais não flutuam no domínio do etéreo, mas estão cravadas na geografia e na cronologia de um tempo e lugar específicos. A cada camada removida, a cada vestígio resgatado da escuridão, confirmamos que o cenário era real, que o elenco de apoio era autêntico e que a estrutura administrativa da época funcionava exatamente como descrito nos textos. Esta sobreposição de testemunhos de origens diversas, a frieza dos registros oficiais, a preservação dos escritos milenares e o silêncio eloquente da terra escavada formam uma muralha de autenticidade que não pode ser ignorada. O peso acumulado destas revelações transcende a soma de suas partes. Não se trata apenas de colecionar fragmentos, mas de testemunhar a emergência de uma fundação histórica inabalável, onde a dúvida metódica encontra um limite sólido. Quando as múltiplas correntes de evidência, as físicas, as documentais, as externas e as sociológicas, se encontram, elas convergem num delta de certeza que subverte o ceticismo fácil. Se a atestação dos documentos centrais sobrevive ao teste do tempo com fidelidade superior a quase todos os outros textos da antiguidade, e se o contexto material é repetidamente validado pelas ferramentas do arqueólogo, a premissa do mito desmorona. Percebemos então que a jornada através dos séculos não nos deixou apenas com a prova da existência de um pregador, mas com a validação da moldura que circundava suas reivindicações. Se a cena estava armada de forma tão precisa, o foco se desloca irresistivelmente para o protagonista e o impacto sísmico de seu breve ministério. A implicação mais profunda reside na necessidade intelectual de reavaliar as alegações que surgiram deste ponto de partida comprovado. Não estamos mais lidando com a hipótese de uma figura literária facilmente descartável. Estamos diante da realidade de um homem que transformou céticos em mártires e reformulou os fundamentos éticos do mundo de maneira irreversível. Esta onda de impacto, que se propagou com velocidade e intensidade assombrosas através de um império hostil, demanda uma explicação que vá além do entusiasmo popular. O crescimento do movimento, a sua resiliência face à repressão brutal e a profunda reconfiguração moral que impôs a civilização constituem um fenômeno sociológico que não encontra paralelo na história. Tais transformações não nascem de invenções fraudulentas conhecidas pelos seus próprios proponentes. A dedicação inabalável dos primeiros convertidos e a mudança radical de vida de figuras que tinham tudo a perder sugerem que a experiência fundacional que os galvanizou foi, para eles, uma certeza existencial absoluta. À luz destas descobertas convergentes, o debate abandona a periferia histórica e nos confronta no centro da nossa própria visão de mundo. A questão de se ele existiu é divulgar a monumentalidade de quem ele disse ser e o que isso significa para a nossa própria existência. Ao recolhermos as peças deste intrincado quebra-cabeça, desde a solidez material até o testemunho dos oponentes, confrontamo-nos com um caso que, em termos de rigor probatório, supera o de muitas figuras históricas tidas como incontestáveis. É um convite forçoso à honestidade intelectual. Se aplicarmos os mesmos critérios de investigação histórica usados para qualquer outro personagem da antiguidade, somos levados a um ponto onde a neutralidade se torna impossível. O rigor das descobertas serve, portanto, como uma rampa de lançamento para a próxima e mais crucial etapa da reflexão. A partir deste ponto inquestionável, somos desafiados a contemplar o legado não como um conto antigo, mas como uma verdade viva que, uma vez aceita, exige uma redefinição da nossa própria realidade. O mito foi desmanchado pela história. Resta-nos agora encarar as implicações daquela figura real que se posicionou de forma singular e definitiva na encruzilhada de todos os tempos. A jornada através das evidências materiais e textuais nos conduziu a um porto seguro, a certeza da historicidade de Jesus de Nazaré. A pedra de Pilatos, desenterrada sobre o sol inclemente de Cesareia, não foi apenas um artefato, foi o ponto de inflexão onde o ceticismo fácil encontrou seu limite material. Ela nos lembrou que a verdade, muitas vezes, não está escondida em segredos abstratos, mas cravada em concreto, esperando pacientemente que a pá do arqueólogo a encontre.
Este bloco de calcário, somado ao coro unificado de ossuários, sítios geográficos milimetricamente validados e o testemunho superior dos mais antigos papiros sobreviventes, encerra o debate sobre a existência de Jesus com uma autoridade que poucos personagens da antiguidade podem reivindicar. O triunfo da investigação histórica reside em libertar Jesus do limbo do mito, devolvendo-o à poeira das estradas da Galileia e ao drama real da Judéia sob o domínio de Tibério. A partir desta fundação inabalável, a reflexão ascende. Se o cenário era real, se o governador romano era autêntico, e se os textos que narram os eventos demonstram tal precisão contextual, o peso da verdade recai agora, com uma força redobrada, sobre o protagonista da história. Não podemos mais nos contentar em relegar seus ensinamentos a uma filosofia agradável ou a uma poesia moral vazia. Tais preceitos e as afirmações radicais de divindade foram proferidos por um homem real, cuja presença reconfigurou a história humana de forma irrevogável. O legado de Jesus, para além das provas de sua vida, manifesta-se no fenômeno sociológico que nenhuma teoria cética conseguiu explicar satisfatoriamente: a irrupção meteórica e a persistência obstinada do cristianismo. Um mito não inspira uma transformação global que redefine os conceitos de caridade, justiça e o valor intrínseco da vida humana. Lendas não convertem perseguidores em mártires dispostos a enfrentar a tortura e a morte por uma causa que eles sabiam ser real. O eco da ressurreição, sendo o catalisador desse poder, é a implicação final que a história nos entrega. É o único argumento racional capaz de explicar por que a fé, nascida na derrota e no temor, conquistou o império que tentou silenciá-la. O poder que sustentou as catacumbas e superou as fogueiras da perseguição não foi uma invenção literária, mas a convicção absoluta de um encontro. Assim, o acúmulo de evidências nos conduz a uma encruzilhada. As pedras e os pergaminhos cumpriram seu papel, provando que Jesus não é uma figura a ser estudada apenas nos departamentos de religião, mas uma realidade histórica a ser confrontada no domínio da vida. O peso da prova não está mais sobre a fé, mas sobre a resistência à verdade histórica. A única questão que permanece aberta é a de natureza pessoal. A investigação minuciosa dissolveu o mito, mas agora nos confronta com a necessidade de decidirmos o que faremos com esse homem real. Esta é a síntese suprema de nossa jornada. As evidências garantem a fundação, mas a arquitetura final da crença é construída pela escolha individual. O Messias, resgatado das areias do tempo e validado pela ciência, é entraído de volta a nós, não como uma figura distante, mas como uma presença persistente na tapeçaria do mundo. A verdade que não teme a investigação exige mais do que assentimento intelectual, ela convida à resposta. Que a solidez das descobertas arqueológicas e a fidelidade dos testemunhos antigos não sejam vistas como o fim da discussão, mas como robusto alicerce para uma fé informada. A verdadeira prática começa agora, na reflexão sobre o que a vida, morte e ressurreição desse homem real, inegável, significam para a sua existência. Que a investigação continue e que a verdade que se manifestou em um tempo específico sob a guarda de Pôncio Pilatos ressoe eternamente em sua alma.